Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de CorelDRAW. Nesse tutorial eu vou estar falando sobre a ferramenta de forma. A ferramenta de forma basicamente é a ferramenta ou uma das mais utilizadas dentro do CorelDRAW. E eu já vou explicar por que, vocês vão entender isso logo logo. Vou selecionar aqui a minha ferramenta de forma e vou aqui inicialmente criar aqui um retângulo. Volto. Temos um retângulo. Agora repare uma coisa, que eu não tenho como modificar com a ferramenta aqui de seleção que a gente aprendeu na aula passada. Eu não tenho como modificar esses pontos aqui. Para isso, então, entra a ferramenta de forma. Quando eu cliquei nela aqui, repare que já mudou aqui o modo com que o objeto já se comportou. Clicando em qualquer uma das pontas e arrastando, a gente vai suavizando essas pontas até ficarem aqui, se tornarem então uma esfera perfeita. Mas ainda assim a gente não consegue trabalhar independentemente aqui. Para isso então teremos que transformar o nosso objeto em uma curva. Simplesmente clicando aqui, converter em curva. Quando a gente clicou ali em converter em curvas, repare que aqui agora foi liberado aqui um menu com bastante opções aqui a gente pode estar trabalhando então a nossa curva. O primeiro aqui é a mão livre, o modo de seleção. A gente pode trabalhar com o modo de seleção aqui retangular, como vocês podem ver. Ou a gente pode trabalhar de modo de mão livre, que é selecionar aqui conforme a necessidade. Essa forma aqui é mais usada quando você trabalha com um objeto que tem bastante nós. Os nós nada mais é do que esses pontos aqui, que a gente pode estar trabalhando. Agora sim, a gente pode trabalhar independentemente de cada nó, no momento que a gente transforma em curva. A gente pode também estar adicionando nó de duas formas, tanto por essa opção, que é adicionar nós, ou clicando em cima com o lado direito e adicionando os nós. Você só escolhe o lugar aqui, aponta a flechinha e a gente vai adicionando. Repare então que cada nó que a gente cria se torna um nó editável. Agora você se pergunta, mas e se eu quiser separar esses nós, ou até mesmo excluir algum nó? Simples, você pode selecionar o nó a ser excluído, clicar em cima em excluir, ou, vou dar um Ctrl Z para voltar, você pode vir aqui, na opção aqui, excluir nó, que vai ter o mesmo efeito, então, fazendo do lado direito do mouse, pelo menu, ou clicando diretamente aqui no ícone. Eu vou criar novamente um nó, ok? Agora, você pode se perguntar assim, como eu faço para separar essa curva, desunir esse nó? Simples, você pode selecionar aqui o nó e vir aqui, separar curva. Percebe que vai abrir aqui uma flechinha azul e uma flechinha branca. Isso significa então que a sua curva foi separada. Agora, se eu quiser unir novamente, simples também, só vir aqui, selecionar as duas pontas que você queira unir e clicar aqui. No outro lado vai abrir aqui o unir dois nós. Clicando nele, você vai unir, assim também como vindo aqui pelo menu, que diz aqui, unir. Você também pode estar clicando do lado direito e selecionar então unir, que também vai ter o mesmo efeito que clicando aqui no nosso ícone. O que temos aqui? Aqui do lado nós temos o conversor de curvas. O que é esse conversor? Repare aqui que as nossas pontas, os nossos nós estão de forma dura aqui, tanto é que eles não têm nenhuma suavização. Mas se eu selecionar aqui um ou mais nós e converter em curvas, repare que ele vai abrir aqui, ele tem uma flechinha aqui, que é o modificador do nó. Repare que aqui eu já consegui dar uma suavizada e deu uma boa melhorada. Dependendo do projeto que vocês vão trabalhar, isso vai ser bastante utilizado. Mas eu quero fazer em todos aqui. Eu seleciono todos também e transformo em curva. Vamos lá. Deixa eu dar um espaço aqui. Vou transformar todos em curva agora. Agora sim, se eu clicar aqui, repare aqui que eu tenho então os modificadores que eu posso estar trabalhando. Mas eles estão trabalhando independentemente. Você se pergunta assim, mas eu queria trabalhar de forma simétrica. Como eu poderia fazer isso?
Simples, só selecionar uma curva ou mais e clicar aqui na opção ó, nó simétrico. Aqui a gente vai estar trabalhando então de forma simétrica com os objetos. Como você pode ver, ó. Eu movimentando tanto um lado como o outro, ela faz uma simetria de ambos. Mas agora se eu quiser voltar à opção original, seleciono aqui o nó ou mais nós e vem na opção aqui, ó, nó cúspide. O que vai acontecer? Ele vai de novo ficar na forma original como a gente estava trabalhando, onde a gente pode descer aqui ao cantos, como você pode ver aqui, ó, mais demarcados, para dar aí o efeito que você quiser trabalhar então em seu projeto. Eu tenho a opção aqui, ó, que ele vai inverter a direção dessa flechinha aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele só inverte a direção da flecha, como você pode ver, que é então a direção aqui da do caminho então da nossa curva. Temos também uma opção bastante interessante, que é essa aqui, ó, alongar ou escalar os nós. Se eu, por exemplo, selecionar aqui, ó, esses nós, sem essa opção, eu quiser escalar, ó, ele não vai ser possível, ele só vai arrastar. Ó. A gente não vai poder fazer de forma alguma essa escala. Agora, se eu selecionar ela, repare o que acontece. Eu seleciono ela e aqui, ó, eu posso estar escalando, ó, apenas a seleção de nós que eu fiz, ó, como você pode ver. Isso também é bastante útil quando a gente for trabalhar aí em um objeto mais detalhado. A gente pode estar usando esse tipo de ferramenta aqui. Assim também como modo de girar, que a gente pode estar selecionando. Ó. Podemos estar girando determinados nós selecionados. Outra ferramenta bastante útil, que é essa aqui. Ó. O que acontece aqui? Ó? Curva fechada. Repare que aqui, ó, ele abriu a minha curva. Ó. E se eu apertar novamente, ele vai fechar a minha curva. Isso é apenas o modo aqui para a gente saber aonde inicia e aonde termina então a nossa curva. Vamos deixar aqui então fechado, que é o modo que a gente vai estar trabalhando aqui agora. Temos aqui a reflexão dos nós. O que é? Eu vou criar aqui novamente para vocês entenderem o meu retângulo. Vamos transformar em curva. Repare que vai acontecer aqui, ó. Se eu, sem a opção selecionada aqui, ó, nenhuma das duas selecionada, eu mover aqui, ó, repare que ele só move esse ponto, ó. Agora, se eu selecionar essa opção, por exemplo, aqui, ó, refletir nós horizontal, repare que vai acontecer, ó. Ou melhor, tenho que selecionar aqui os dois, agora sim. Repare ó, que ele vai trabalhar aqui de forma também simétrica os dois pontos, como vocês estão vendo. Ó. O mesmo serve para a parte aqui vertical. Ó. Vou selecionar aqui os dois nós, ó, ele também vai fazer a mesma coisa. Mas agora, se não estiver selecionado, ó, repare, ó, ele vai levar aqui os dois para a mesma direção. Ó. O mesmo acontece aqui também. Ó. Se eu não tiver com ela acionada, ó, ele vai levar para a mesma direção. Não vai trabalhar de forma refletiva, que reflete então uma movimentação no outro ponto exatamente. Temos aqui também o modo elástico, que é o seguinte, a gente clica aqui, a gente pode arrastar aqui, ó, por exemplo, eu peguei essa ponta aqui, ela vai trabalhar juntamente com a outra ali numa forma elástica, ó. Ela não vai trazer exatamente, mas vai se tornar aqui uma espécie de elástico, que é até para a gente estar deformando aí um objeto. Às vezes você quer puxar mais um objeto com vários nós, para que ele tenha uma movimentação assim, uniforme. Então você pode estar habilitando essa ferramenta. Vamos desligar ela. Aqui eu tenho
para selecionar todos os nós. Ó. Se você quer trabalhar com todos os nós, tem muitos nós aí para selecionar, você pode simplesmente selecionar aqui, ó, que ele vai pegar todos os nós e selecionar para você. Aqui nós temos a redução de nós, que é o seguinte, eu vou adicionar aqui, ó, eu vou adicionar vários nós aqui nesse objeto, aqui também, aqui, aqui e aqui. O que vai acontecer? Se eu estiver trabalhando com uma curva suavizada, que aqui não é o caso, eu vou selecionar tudo aqui então e vou trabalhar aqui no modo suave. Vamos puxar aqui, deixa eu puxar para cá, fazer um pouco de isso, deixar num modo mais suave aqui. Repare que ele vai fazer o seguinte, esse ponto, vamos selecionar aqui então todos os nossos nós. O que ele faz? Ele reduz aqui automaticamente todos os nós então de uma determinada curva. Se a gente tiver muito nós em uma determinada curva, e às vezes ele não precisa usar todos, ele pode deixar da mesma forma interessante sem a utilização de tantos nós assim, o que pode também reduzir o tamanho do arquivo. A gente vem aqui em reduzir nós, repare então que aqui, ó, onde não precisava, ó, ele já foi removendo. Ó. Por quê? Porque esse ponto até esse ponto é uma linha reta, ele pode então estar simplesmente tendo o mesmo resultado com dois nós só, em vez de ter aqui 3 ou 4 nós aí que não estariam fazendo diferença alguma. Também a gente pode estar vindo por aqui, ó, e reduzir aqui, ó, até 100%. Ó. Repare quantos nós aqui ele removeu. Ó. Isso é muito importante, então, para a gente ter um controle das nós nas curvas e a gente poder estar selecionando e limpando um pouco os nossos objetos que a gente vai criando. Deixa eu ver outra coisa interessante que a gente pode estar vendo aqui. Tem essa ferramenta aqui, ó, que ela converte em linha reta. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse nós e esse nós. Eu queria que isso aqui fosse reto. Eu seleciono então os dois e posso vir aqui, ó, simplesmente clicar aqui nessa ferramenta, ó, ela vai alinhar aqui perfeitamente, ó, deixando uma curva, ou melhor, deixando uma linha reta, em vez de ter então a nossa curva como tínhamos antigamente. Basicamente, essas são então as ferramentas aqui mais utilizadas dentro do Corel, pela ferramenta então Forma. Fica aqui então mais um tutorial, em breve então a gente vai estar aprendendo ainda mais coisas interessantes dentro do Corel. Aguardo vocês até o próximo tutorial e aquele abraço.